Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo reflexões aqui para vocês, para estar compartilhando aqui com vocês. Hoje o tema que a gente vai estar falando um pouquinho é sobre as fases, que levam à ruptura de uma relação. E aqui não se trata apenas de uma relação de natureza afetiva, né? Pode ser uma relação aí dentro de um trabalho, uma relação de trabalho, de amizade, enfim, uma relação, ela não acaba do dia para a noite, não é verdade? Ao longo do tempo, ela já vai apontando sintomas, né? Ela já vai apontando algumas situações que vão levar a ela lá na frente a ter uma ruptura. Então a gente vai estar vendo aqui hoje, falando um pouquinho sobre essas fases, que acontece, que elas vão sendo desenvolvidas ao longo de um relacionamento e que no final culmina aí na separação, culmina na ruptura, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é muito comum, gente. As pessoas se relacionam, as pessoas, elas vivem um relacionamento e no momento que acaba, a outra pessoa que é sempre culpada, a outra pessoa é que sempre que teve a falha. Então, a finalidade desse vídeo é levar a gente a reflexão, a uma reflexão do que realmente acontece dentro dos relacionamentos e como que a responsabilidade é sempre de todos os envolvidos. No caso de um relacionamento, é sempre dos dois. É sempre de quem está ali se relacionando. Tá? Não tem essa de falar a culpa é de um, a culpa é de outro. É sempre dos envolvidos, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai tentar identificar como é que a gente contribui para a consolidação de um relacionamento ou mesmo para a sua ruptura, tá? Aqui vamos começar falando um pouquinho da primeira fase. Essa é a fase que eu costumo falar, é a fase mágica. É a fase da idealização. Nossa, como é ótimo essa fase, né? Essa fase, ela é perfeita. Ela só não é melhor porque, enfim, né? Mas é uma fase maravilhosa. É a fase que a gente começa a entender, né, que a gente pode se relacionar com outras pessoas, que a gente conhece outras pessoas e a partir daí a gente começa a fazer amizades, começa a se relacionar afetivamente, né, ter aí relações amorosas, começa a trabalhar, começa a conhecer colegas de trabalho, enfim, é uma fase de tudo que é novidade, tudo que é novo, tudo que é novo, tudo que é desconhecido pra gente, nossa, deixa a gente maravilhado, não é verdade? Por quê? Porque a gente não conhece. Então, quando a gente não conhece, a gente tem ali o quê? Uma expectativa muito grande, tá? O que é idealizar, gente? Então, não pode idealizar. Idealizar, gente, dentro da psicanálise, é um processo, né? É psíquico, né? Logicamente, pelo qual o objeto de amor é engrandecido até mesmo a perfeição. Tá? E por que eu estou fazendo questão de falar, né, sobre essa questão aí do que é a idealização? Porque o objeto de amor, o objeto que a gente idealiza, é visto por nós até mesmo como uma divindade, na verdade, porque é tão perfeito, é tão mágico aquele momento em que eu começo a namorar, que eu começo a me relacionar, que eu começo a trabalhar, não é verdade? A fase da idealização é a fase da lua de mel, né? Muito perfeita mesmo. E por que a gente costuma idealizar? Né? Costuma imaginar que a situação ela é perfeita. É um mecanismo, na realidade, de defesa. Porque quando eu idealizo, eu evito situações de ansiedade, né, de inveja, de raiva. Sabe aqueles sentimentos mais pesados, mais densos? Né, até mesmo um sentimento de desprezo? Através da idealização, eu consigo estar neutralizando esses sentimentos.
mas é uma fase maravilhosa, porque eu projeto coisas positivas para mim. Então eu projeto só coisas maravilhosas e aquilo ali funciona como um sonho, não é verdade, gente? Idealizar não tem limites, porque é como um sonho mesmo. A gente vai criando aquelas expectativas, né? A gente sabe que o cérebro da gente, ele é mágico, ele pode criar qualquer coisa. Então, as nossas expectativas, né, vai ficar ali em cima do que a gente realmente quer. Então eu imagino como que será o encontro, eu imagino como que a outra pessoa vai se comportar, como eu vou me comportar, como será o nosso segundo encontro, quando será que eu vou conhecer os familiares dessa pessoa. Então é tudo muito mágico, porque eu crio tudo no meu mundo, eu crio tudo ali na minha cabeça. Né? E naquele mundo, apenas eu e o ser, né, a situação, o contexto que eu idealizei. Eu no sucesso, eu na empresa ali, alcançando status, alcançando poder, alcançando a posição que eu sempre idealizei para mim, que eu sempre achei, acreditei que seria o meu lugar. E eu não vou ter mais nada ao meu redor que possa me prejudicar, que possa estar ali me, sabe, tirando eu daquele lugar ou daquele relacionamento com aquele ser perfeito, com aquele ser mágico, né? Com aquele ser que ele é exatamente aquilo que eu sempre sonhei. Né? Então a idealização é tudo isso. E ela é uma marca predominante de todos os inícios, justamente porque eu não conheço. Então, quando eu não conheço, eu não tenho referência. Qual é a minha referência? São as minhas construções internas. Tá? É aquilo que me foi passado da minha criação, é aquilo que eu convivi ali, mas como eu falei anteriormente, quando eu começo a me relacionar, então eu vou começando a criar o meu histórico dentro daqueles tipos de relacionamentos. E é logicamente aquilo que os nossos pais passam para nós, aquilo que a gente vê na revista, na internet, nos filmes. Então, o nosso mundo de idealização, ele vai ficando nessas bases, ele vai tendo essas bases. E aí eu já estou pronta para poder começar o quê? A minha interação efetiva. Né? Então eu começo a minha fase 2. Né? Começo o meu relacionamento na fase 2, assim, sabe? Acreditando, né, nas minhas crenças, nos meus sonhos e em tudo aquilo que eu idealizei. Tá? A fase 2 é o momento em que eu começo a o quê? A materializar tudo aquilo que eu idealizei. Então eu imaginei que eu ia ter um encontro perfeito, maravilhoso, e eu quero ter aquele encontro. Eu quero materializar, eu quero concretizar aquele sonho. E aí eu começo a interagir com a pessoa, né? O meu objeto ali de desejo, de idealização, o meu príncipe, a minha princesa, né? Eu começo a me estar ali, interagindo efetivamente, tá? E até mesmo, né, com aquele trabalho, é o primeiro dia de trabalho em que eu vou começar a trabalhar, eu vou ali ascender naquele posto, naquele cargo, enfim. Né? Então eu vou começar ali a exercer, né, efetivamente aquilo que até então era só um sonho. Era tudo ali, ficava tudo no plano da minha imaginação. Aí no momento em que eu começo a estar materializando os meus sonhos, eu começo a fazer o quê? Uma análise do que realmente está sendo vivenciado, o que eu estou começando a olhar, o que eu estou começando a sentir efetivamente. Né? E aí eu começo a identificar que tem coisas que eu imaginava, que eu achava, né, que ia funcionar de um jeito, a realidade ela funcionou de outro. Né? Então eu começo a ver a qualidade, né, daquilo que efetivamente está acontecendo na minha vida dentro daquilo que eu idealizei. Então é dentro do meu relacionamento, dentro do meu campo profissional, é dentro das minhas relações familiares, é dentro dos meus laços de amizade. Eu começo a analisar a qualidade efetiva
desses contextos reais, né? E aí eu vou começando a ver que tem umas diferenças entre o que eu imaginava e a realidade. Então eu começo a meio que ter alguns pesadelos, vamos dizer assim. Porque a realidade, diferente daquela que eu idealizei, ela não é perfeita. Ela tá fora do escopo. Então pra mim já não, sabe, pra mim é um baque aquilo. Porque eu imaginei que seria de um jeito e a realidade se tornou diferente. E a realidade que eu digo aqui é aquela realidade em que o meu objeto ele saiu daquela postura perfeita para a postura da realidade que não é perfeita, porque os seres não são perfeitos, as situações não são perfeitas. Então aquilo ficou algo imperfeito para mim. Porque isso vai acontecer quando a minha idealização, aquilo que eu coloquei, ela era superior no sentido de qualidade do que aquilo que foi, do que o objeto efetivamente se cumpriu. Por quê? Porque se eu imaginava algo muito perfeito e o meu objeto fez algo superior a essa perfeição, a crença aqui não acontece, né? Essa idealização ela se torna ainda muito mais, é como se fosse um mecanismo, né, de confirmação daquelas impressões que eu tinha anteriormente. Só que isso se sustenta efetivamente? Não, tá? Isso pode se sustentar durante 1, 2, 3 eventos. Isso não se sustenta ao longo do tempo, tá? Porque as pessoas, elas não são perfeitas. Então, não há de se falarem, não, mas ele superou as minhas expectativas. Num primeiro momento, sim, pode acontecer, mas isso não se sustenta ao longo da relação, porque somos seres imperfeitos, ok? Mas e aí, né? Aqueles sonhos, aquelas expectativas, elas vão cedendo espaço a contextos de preocupação, de ansiedade e até mesmo os tais pesadelos, né? Aquilo que eu idealizei saiu do contexto e agora eu estou lidando com uma situação nova, uma situação diferente, pela qual eu não estava acostumada e principalmente não estava pronta, porque eu idealizei, né, situações. E eu tenho situações aí que vai me levar a fazer o quê? Né? A perdas realmente, né? Eu vou ter que agora, no meio de uma turbulência, saber administrar esses contextos, principalmente os de natureza interna, né? Por quê? Porque aquilo que eu achava que funcionava de um jeito, na realidade funciona de outro, e não há nada errado com isso. O problema não é isso. O problema é a forma como eu administro essas coisas que fogem, né, daquilo que eu imaginava daquilo que eu imaginava que elas funcionavam, né? Então tem uma situação aí de eu ter que fazer o quê? Uma análise, né, de qual a repercussão daquela situação dentro de mim. E aí que tá o divisor de águas que vai aí definir o rumo de um relacionamento. Então, quando aquela pessoa ela começa a se comportar, ela começa a ter atitudes diferentes, né, das quais eu imaginava que ela ia ter, eu começo a fazer o quê? Uma análise interna, né, do que aquilo ali representa para mim. Ou a situação que é muito mais comum é a situação de querer fazer o quê? Bom, vamos pesar os prós e contras e vamos tentar contornar a situação, porque algo não está bem, algo está fugindo do controle. Não, eu idealizei que ia ser de um jeito, e por que está acontecendo de outro jeito? Então eu tenho que chamar, né? Eu tenho que pôr ali, chamar a atenção do meu objeto de desejo, do meu objeto de idealização, e ver o que está acontecendo, e fazer com que ele comece a fazer, comece a atuar da forma como eu acredito que tem que ser, de acordo com as minhas convicções internas, de acordo com as minhas crenças.
E aí começa a fase 3, gente. A fase 3 é a fase da imposição, tá? Tô lá me relacionando ali com o meu objeto de desejo, com o meu objeto de idealização, estamos ali namorando, estamos ali ficando, estamos ali, né? Chegamos ao casamento, enfim, estou me relacionando dentro do emprego. Agora eu vou começar a fazer, olha, é assim que funciona, tá? Então eu tenho que começar o quê? A mostrar a esse ser que ele é um ser que ainda não sabe nada da vida. Ele não sabe o que está acontecendo, então eu preciso ensinar. E a forma como eu ensino esse ser é o quê? É mostrando para ele, para ela, enfim, para esse ser, como as coisas têm que ser. Então eu faço o quê? Eu começo a impor as coisas. Olha, isso você achava que era assim, mas não é. Isso você achava que era assado, mas não é. Isso não funciona desse jeito. Isso não é assim. Então eu vou começando a impor os meus valores, as minhas crenças para aquele ser, para aquele indivíduo que está ali, né, se relacionando, interagindo ali comigo, impondo dentro do meu local de trabalho. Eu estou numa posição de poder, eu estou numa posição ali de gestão, cargo superior, eu vou impor aos meus subordinados a forma pelas quais eles têm que agir, eles têm que ser baseado nos meus valores, naquilo que eu acredito, tá? E isso, gente, dá um trabalho pra caramba, tá? Porque o tempo todo eu tenho que estar ali controlando o outro, o tempo todo eu tenho que estar ali sabendo o que está fazendo, o que não está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado, para que eu possa corrigir, tá? E essa correção ela vem em forma de cobranças, né, da forma como o outro deve agir, né, e sempre baseado naquilo que eu imagino que deva funcionar uma relação. Então eu exerço um verdadeiro controle em cima, né, daquela situação. E eu tenho que ter mãos de ferro, tá, gente? Porque se eu não tiver mãos de ferro, o negócio sai do controle, sabe? Então não vai dar certo. Então eu começo a ser rígido, né, com relação a outra pessoa, eu começo a fazer cobranças, eu começo a estar ali, sabe, sendo começando a estreitar o relacionamento de uma forma muito impositiva mesmo. Por quê? Porque as coisas têm que seguir um caminho o qual eu idealizei. Então eu já tenho pré-determinado de como a relação ela tinha que fluir, ela tinha que ser, como o outro tinha que agir, sabe? Então como ele tem que fazer? E eu tenho que sustentar tudo isso com mãos de ferro. Tá? Então eu vou fazer cobranças, eu vou, sabe, tudo que a pessoa fizer que não tiver do meu agrado, eu vou cobrar. Tá? E essas cobranças vêm em forma do quê? De reclamação, de cara feia, sabe? De estar ali insatisfeito, insatisfeita com tudo. Porque tudo que a outra pessoa faz tá errado, não tá dentro do que eu idealizei, não tá dentro da forma como eu acredito que uma relação tem que ser. Porque a pessoa tem que fazer isso, porque a pessoa tem que fazer aquilo, para ela demonstrar que está comigo, ela tem que se comportar de determinada maneira. E eu cobro e eu determino. E qual é a reação da outra pessoa? É uma situação de prisão, não é verdade? Quem quer estar num relacionamento em que a única coisa que escuta são críticas? A única coisa que escuta são reclamações. A única coisa que escuta são cobranças, sabe? Aí começa a pensar, estou numa prisão. Qual é o funcionário que gosta de trabalhar numa empresa em que o chefe fica o tempo todo monitorando o seu horário, monitorando suas atividades, fazendo exigências, cobrando? Isso é uma verdadeira cadeia e uma verdadeira prisão. Então, ser objeto de idealização, o local de trabalho, enfim, toda essa situação, ele acaba sendo o quê? Acaba ficando num plano de se sentir aí ameaçado, se sentir sem poder respirar, sem poder fazer nada, porque é alvo o quê? De insatisfações de outra pessoa.
Tá? E nesse momento a gente sabe, gente, que a outra pessoa é um ser independente também, é um ser com livre-arbítrio também. Nesse momento, a gente vai ter aí uma reação que é muito comum, né? Que aí a gente já inicia a fase 4, que é a fase da intolerância. Porque, como eu disse anteriormente, quem é que aguenta ficar com uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, fica o tempo todo insatisfeita com algo, nunca tá bom, tá? Então existe uma ausência nessa fase, né, de desejo até mesmo de conversar com a outra pessoa, porque a única coisa que a pessoa sabe fazer é falar que está descontente com algo, é falar que está insatisfeito com algo, tá? E só tem imposições dentro de um relacionamento. Não é um relacionamento com trocas, é um relacionamento com imposições, com a forma de se fazer. E aí, gente, quando a gente não tá bem com algo, a gente, sabe, a gente não tá se sentindo bem em algum lugar, o que a gente faz? A gente começa a achar, a procurar novos entornos. Né? Aí é onde é aquela fase em que a pessoa fala: nossa, mas ela tá tão distante. Nossa, mas ele tá tão distante, ele tá tão frio, tá tão ausente, tá tão, sabe? O que é que tem dentro do relacionamento? Apenas reclamações, apenas cara feia, apenas cobranças, o desejo de querer se fazer algo meio que de forma imediata. O que tem dentro desse relacionamento que faz com que as pessoas fogem, que as pessoas não tenham vontade de ficar? Então começa a pensar, né? Vamos começar a pensar o que a gente está oferecendo para outra pessoa. Porque a outra pessoa ela vai buscar fugas, gente. Aí fugas fica aí a critério de vocês, tá? Eu deixo a imaginação de vocês, tá bom? As fugas que essa pessoa vai estar ali, né, buscando para poder estar saindo, né, realmente daquele contexto de cobrança, daquele contexto aí de chatice, de inconveniência, de reclamações. Tá? Então vai ter fantasias assim, vai buscar o quê? Vai começar a idealizar, assim como a gente começou lá no comecinho, lá atrás, não é? Ai, se eu não tivesse essa pessoa na minha vida, eu ia fazer isso. Ai, se eu pudesse fazer aquilo, se eu não tivesse essa pessoa aqui me empatando. Aí ela vai começar a criar fantasias, ela vai começar a criar desejos, né? Pra quê? Tudo pra fugir, né? Então ela vai começar a criar, gente, um próprio mundo dela. Ela vai ter umas relações extras, né? Uma relação extraconjugal, por exemplo. Ela vai criar o próprio mundo dela, com seus próprios segredos, com as suas próprias fantasias, tá? Por quê? Porque ela sabe que se ela não fizer isso, sabe, ela vai surtar. Ela vai ter um negócio, porque o relacionamento tá tóxico, tá demais, sabe? Então ela é uma fase da intolerância, por quê? Porque ninguém gosta, gente, de ficar ali com gente só reclamando, com gente só cobrando, com gente só nunca tá bom, né? Então a gente tem que precisar tomar cuidado um pouco quando a gente vai começar a se relacionar com outras pessoas, tá? Justamente por conta disso. Porque a gente tem as nossas próprias idealizações e a outra pessoa que a gente idealizou, que a gente achou que tinha que se comportar de um jeito, ela é um ser imperfeito. E ela vai dar mancadas. Ela vai fazer coisas erradas. Ela também tem um conjunto de crenças dela. E aí não adianta querer impor os seus mecanismos de tem que ser assim ou tem que ser assado. Porque não vai rolar. Porque ninguém muda ninguém. As pessoas são o que elas são o tempo todo. Tá? Então ela vai começar a fazer o quê? Quando fizermos isso, a gente vai criar cada vez mais o quê? Os distanciamentos. Onde cada um vai ficar ali. Tá num relacionamento, mas tá tudo longe, tá tudo frio, tá tudo distante. Cada um tá pro seu lado. Essa é a grande realidade. E aí, gente, quando chegou nesse ponto que é ruim ficar com. É ruim ir pra casa. É ruim ir pro encontro. É ruim ter que lidar com aquela pessoa.
É uma fase que eu já dizia que, olha, já diria que, ó, já é uma fase que já não se tem muito o que fazer, não é verdade? É uma fase em que a gente vai entrar agora, né, pra fase da irreversibilidade. Que nada mais é, gente, do que a gente já perceber que aquilo tudo acabou. Que aquilo tudo já foi. Foi um relacionamento que já não tem mais como se recuperar. Já não tem mais como fazer com que ele dê certo. Porque o tempo que ele tinha de ser ali trabalhado, desenvolvido e, né, ali irrigado com amor, com respeito, com cumplicidade e principalmente com o entendimento, não. Ele foi. O que aconteceu? Ele acabou sendo idealizado, tá? Em vez de a gente plantar, colocar amor, a gente colocou cobrança. Em vez de a gente colocar ternura, compreensão, a gente colocou reclamação, a gente colocou defeito, a gente colocou tudo aquilo que. E aí ele tomou essa forma. Ele tomou a forma de um amor, de uma relação onde ela tem todas as características daquilo que foi cobrado, que é a falta de amor, a falta de respeito, a falta de carinho, de cumplicidade. E aí acontece o quê? Acontece que cada um segue pro seu próprio lado. Não foi capaz de haver uma flexibilidade, menos expectativas, menos idealizações. Cada um foi pro seu lado, cada um tem o seu próprio ponto de vista e não é interessante mudar. E aí é o outro que é errado. Já é engraçado isso, é sempre o outro que errou. É sempre o outro que me magoou, que me ofendeu, que me traiu, que me usou. Mas será que não foi as nossas próprias expectativas, gente, que a gente colocou? Nosso excesso de idealização em cima daquele relacionamento, em cima daquela pessoa. Porque no começo, tudo muito perfeito, até mesmo as imperfeições da pessoa, a gente começa a ver, justificar. Só que aí na fase que a gente está interagindo com a pessoa, a gente vai vendo que a pessoa não é bem aquilo, a gente quer mudar a pessoa, a gente não consegue, então a pessoa não presta. Então aquela pessoa, a divindade para nós, outrora, agora não presta mais. Agora não serve mais pra gente. E aí a gente começa a alimentar sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, rancor. E aí a gente começa a preencher o nosso coraçãozinho, né, com sentimentos menos positivos. Embarcando agora, gente, para uma nova relação, né? Uma se acabou, uma já não serve mais, uma morreu. E agora a gente parte para uma nova relação, um novo relacionamento, no qual carregamos a dor, né, de uma relação desfeita, de uma relação que não foi, que não deu certo, né, acabou não dando certo, mas principalmente com o aprendizado ou até mesmo com a manutenção da nossa inflexibilidade, né, que a grande maioria carrega ainda para os novos relacionamentos. Quer dizer, já teve um relacionamento que não deu certo, né, que não acabou se desfazendo, e aí leva esses rancores, leva essas mágoas, leva esses ressentimentos para outras relações. E aí o resultado eu não preciso nem falar, né, gente? Bom, essas são as reflexões que eu queria estar trazendo e compartilhando aqui com vocês, tá bom? Espero, né, que vocês tenham gostado. É só para refletir, aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento, mas é que como a gente começa a pensar as relações afetivas, a gente começa a ver que, né, a gente busca muito no outro algo que está vazio dentro da gente mesmo. E aí quando o outro não preenche, é o outro que não presta.
né? Então a gente começa a olhar pra gente e refazer alguma coisa internamente, né? Entender que as relações afetivas, elas estão aí, gente, como um aprendizado, né? E não como um aprendizado para nós mesmos, né? A outra pessoa, ela vem como um mestre para nossas vidas, para nos tornar pessoas melhores, e não para a gente achar que a gente pode impor alguma coisa, porque todos nós somos livres. Nós viemos para cá sozinhos, nós vamos embora daqui sozinhos, tá? Agora, querer impor uma relação afetiva, querer impor que o outro, a outra, sinta ou faça aquilo que se quer, é perda de energia, né? É perda de energia e é um desgaste bastante grande, tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Beijo carinhoso. Até a próxima.